Então, pessoal, bom dia para vocês. Assim, muito legal ver meus colegas aqui, né, nos assistindo. Eu vou dizer que eu não assisti a atividade de matemática, tá, Suzy? Tu lembra que eu não estava lá, então já estou te devendo. Eu quero dizer, em nome, né, meu e do Juliano, que é uma atividade totalmente despretensiosa. A gente não quer pintar nada com as cores da bandeira que a Jennifer tem, lindíssima, inclusive. Né? Não é nenhum tipo de lavagem cerebral, qualquer coisa que as pessoas possam imaginar numa situação dessa. É uma atividade de ser humano para ser humano, tá? De começar, embora seja tarde já, né? De começar a pensar as diferenças como coisas naturais na vida da gente. Né? E eu fiquei muito impressionada e muito feliz esse ano, porque eu sempre achei a escola monótona, monotônica, né? De perceber que tem dois colegas que não são iguais a mim e que são tão iguais a mim. Então, e de perceber que essas pessoas conseguem falar sobre essa situação, né? Com clareza, sem usar meias palavras, que se propõem a participar dessa atividade tão abertamente. Eu quero dizer assim, muito obrigada já de antemão, antes de vocês começarem a falar. É muito legal, assim, e tem mais um que gostaria de estar aqui, mas não pode em função da agenda dele, né? Eu fui pesquisar, até porque a gente está fazendo uma atividade na minha outra escola, sobre a questão da homossexualidade, e eu não sabia, etimologicamente falando, a palavra homossexual vem de duas línguas. Não sei se vocês sabiam, eu descobri isso essa semana. O homo não é de homo sapiens, né? Não é o latim homo de homem, é o homo de mesmo, que vem do grego. Eu não sabia, gente. Eu descobri essa semana e eu achei lindo, assim, sabe? De perceber que uma palavra simples, né? O que é a linguagem? Né? A gente vive disso o dia todo. E às vezes conhecer a etimologia faz com que a gente perceba de maneiras totalmente diferentes uma coisa que a gente achava, né? Eu acho que sei. Né? E daí vem com as questões. Wikipedia, tá, gente? Coisa mais comum que tem no planeta. Qualquer Juliana dá conta de encontrar. Vem com as questões, né, relacionadas às nomenclaturas. O que é o gay? O que significa? O que é a lésbica, né? Lésbicas remete a lesbos, que são aquelas, né? Isso mesmo, da ilha, né? Lá dos antigos. A ilha de Lesbos, né? Exatamente. A ilha, exatamente. Tudo tem uma história, as coisas não brotam na vida da gente de um momento para o outro. E a linguagem conta essa história, né? Embora a nossa linguagem seja restritiva, como é a outra coisa que eu quero falar também, sobre a questão dos pronomes, né? Que a gente já tinha mencionado isso em outro momento. A língua portuguesa, sendo derivada do latim, não oferece a questão do pronome neutro, né? E mesmo as línguas que oferecem o pronome neutro, esse pronome neutro, por exemplo, em inglês, o it, não serve para pessoas, porque ele é usado para coisas e objetos e animais. O que o inglês inventou, então? They. Usa o pronome que diz respeito a eles e elas, como significa uma representação de uma pessoa que não se identifica nem como ele, nem como ela. Ou seja, a língua e a linguagem, ela vai evoluindo conforme o tempo passa, né? E se a língua, que é uma coisa assim tão, né, tão engessada, porque ela demora muito tempo para absorver informações novas, né? Se a língua dá conta de mudar, por que a gente não consegue? Por que a gente, né, que é um ser humano assim, totalmente dinâmico, sensível, consegue conviver, assim, tem a habilidade de perceber as diferenças, por que o ser humano não dá conta de evoluir nesse sentido, né? Eu tenho muitas perguntas com relação a isso, muito mais perguntas que respostas, e quem sou eu para falar em nome dos outros, né? Quem sou eu? Assim, eu nunca me autodenominei nada, não vai ser nesse momento. Por isso eu achei interessante, assim, achei não, né? Pensei interessante convidar o Wagner para falar,
né, para apresentar a sua trajetória, e ele até, né, sabe, no momento em que eu abordei, eu disse, eu não gosto de presumir, né, porque algumas pessoas tu vê caminhando, né, ainda mais professora, a gente sabe até quando a criança, assim, ó, não comeu no dia seguinte, no dia anterior, né, tu vê alguém caminhando, a pessoa tá triste, a pessoa tá isso, a pessoa tá aquilo, a pessoa pode ser homossexual, mas eu não gosto de presumir. E ele se apresentou com uma, assim, ó, com uma tranquilidade que isso deveria ser ensinado na escola, né? Isso não deveria precisar de programa de TV, entrevista com o Bial para gente aparecer bastante. Deveria ser ensinado na escola essa sensibilidade para se apresentar e para se aceitar, porque passa muito pelo pessoal, né? A gente só é porque os outros nos veem assim. Então, eu acredito assim, ó, eu não quero me estender. Tudo que a gente vai falar aqui hoje, né, impacta a nossa vida, mas eu acredito que deveria impactar a nossa cidade, o nosso estado, a maneira como a gente lida com qualquer tipo de diferença. E eu quero deixar registrado aqui o meu lamento pela pouca quantidade de alunos que estão participando aqui, tá? A gente pensou esse momento, né? Não foi para Jaque, não foi para Márcia, não foi para Suzy, a gente pensou esse momento para os nossos alunos, tá? Eu gostaria muito, assim, que a gente pudesse pensar, Maitê, Beth, né? Que esses momentos, eles tenham mais potência, que eles sejam mais respeitados. Essa é a palavra que eu estava procurando, é questão do respeito, tá? Muito bem-vindos e bem-vindas e bem-vindes, Maitê, isso? Todos vocês, e eu passo a palavra, tipo assim, eu passo a palavra para quem quiser falar, entendeu? Né? É uma tribuna aberta, digamos assim, tá? Tu começa, Maitê? Sim, bom dia, pessoal. Bom dia a todos, todas e todes. Eu acho que esse elemento neutro, esse pronome neutro, ele é potente, porque ele é político, porque ele é de ação, porque ele traz um elemento diferente que a gente é acostumado, porque ele sai da caixa determinada por não sei quem que se criou, né? E esse momento, ele é um momento rico. Então, eu queria ver se a Beth, tu tá aí? Que a Beth agora ela tá na Grécia, vocês viram, né? Que ela foi para a Grécia, lá para a ilha de Lesbos, né? Que eu acredito que ela deve ter ido para lá. Beth, tu tá aí? Se ela não estiver, ó, passou a Bá. Então, assim, a Beth é a nossa diretora, né? Para quem não, para a Jennifer saber, né? Ela deu carta branca, assim, para a gente fazer essas atividades. Acho que ainda, Juliana, apesar das dificuldades, nós estamos elencando aí, né, como eu já disse, inaugurando um novo movimento dentro da escola de acolhimento, que seja realmente uma escola inclusiva e que acolha a todos e a todas e a todes. Assim como a gente já fez o primeiro diálogo, que foi o diálogo com pessoas com deficiências, né, que a Cláudia veio, agora a gente traz um momento com a Jennifer para falar, e o Wagner, nosso colega, falar dessa realidade, e eu mesma, né, eu me identifico fluida, ou queer, eu estou com esses nomes novos que eu vou trazer para vocês, eu me identifico como alguém que perpassa muitas questões de gênero. Por exemplo, hoje eu tô mais para feminino, às vezes eu tô mais para masculino, então eu sou meio queer. É isso, né, Jennifer? Ou não? Porque tem uma diferença. E isso é da natureza, eu não escolhi ser assim. Eu não quis ser assim, eu não foi na hora que eu nasci ou quando eu olhei, eu acho bonito ser assim. Não, é da minha natureza ser assim. E mesmo assim, eu sou professora, eu sou mãe, eu sou cidadã, eu sou atuante nos movimentos, eu sou uma pessoa que estou aí, vivendo. E isso é o meu jeito de ser. Entre ser homem e mulher, existem muitos jeitos de ser. E é isso que a gente tem que entender, que o mundo, ele é assim, diverso, amplo, jeitos. Assim como a gente olhar para o rosto de todo mundo aqui, a gente vai ver características diferentes, né? Alguns um pouco semelhantes, outros não, mas todos somos seres humanos, mas com características e jeitos diferentes de ser. E isso a gente não escolheu, a gente é.
E esse é o grande orgulho do dia 28, esse é o grande orgulho de ser, né, de ser o que se é. Beth, agora a Beth voltou. Quer falar um pouquinho? Ai, bem na hora chegou o carteiro aqui, deu correria. Bom dia, é um prazer, então, né, a gente abrir esse espaço com os colegas e a participação da comunidade, não só da escola, mas do bairro, do município, né? Então, é um espaço que a Maitê vem conquistando cada vez mais e faz falta na escola, né, para a gente poder discutir. A gente sabe que tantos alunos, principalmente os alunos, né, são assuntos que eles vêm há tempo pedindo para que a gente aborde, que a gente abra este espaço na escola. E nada melhor que, nos 100 anos do Paulo Freire, a gente fazer esses diálogos, inaugurar, né, a abertura desses diálogos, mas eu também não vou me estender, porque eu acredito que vocês trazem assuntos e pautas, né, muito mais interessantes do que essa abertura. Então, é um prazer, tenham um bom início, né? Não vai ser o primeiro e não vai ser o último, espero que tenham muitos outros, porque é entendendo, é desmistificando que a gente vai tirar essa questão, não vou dizer tirar, porque eu acredito que isso não se tira, né? Mas vai se, vamos dizer assim, vamos se tirando algumas arestas na questão de preconceitos, né? Então, que a gente possa compreender isso e que cada vez mais a gente possa auxiliar tanto os nossos alunos como os nossos pais nestas questões. Então, um bom trabalho para nós. Então, assim, pessoal, a gente vai começar com algumas definições rápidas. Eu não quero me estender muito, até para poder ouvir o Wagner, ouvir a Jennifer, né? Depois, eu acho que a Jennifer também pode se apresentar, né? Dizendo. E acho que também, Beth, apesar de ser importante para os nossos estudantes, para nós professores também é importante. Sim. Porque tem conhecimentos e informações que às vezes a gente não tem. E é difícil, porque existe também muito preconceito, muitas ideias distorcidas, e a Juliana traz a etimologia das palavras, que, meu Deus, se a gente tivesse estudado, se tivesse uma cadeira na faculdade, ou eu acho que no direito tem isso, né? Uma cadeira na faculdade de pedagogia sobre etimologia de palavras. Se tivesse lá na escola, no ensino fundamental, se a gente focasse nas etimologias, muitos dos erros de ortografia, de vocabulário se ampliariam, muitas dificuldades de fala e de discurso se ampliaria, porque a gente se equivoca nos discursos, porque a gente não conhece, e não consegue utilizar as palavras, né? Não sabe da origem, etimologia é a origem, da onde surge essa palavra, né? E que a palavra ela está contextualizada num momento histórico, num ambiente, numa língua, num lugar, e que ela dá sentido e de vários desdobramentos, né? Várias questões. Então, assim, a gente vai começar um pouquinho falando, e voltando aqui, um pouquinho sobre o que é, por que a gente resolveu fazer essas vozes da diversidade? O mundo é diverso, as pessoas são diversas, as aparências são diversas, a forma como eu sinto e manifesto o meu sentir com as pessoas é diverso, as formas como eu me apaixono pelas pessoas é diversa. Então, a gente não pode restringir o sentir, o desejo, o ser das pessoas. O mundo é diverso. E só olhar para tudo isso, para a grandiosidade do planeta, do universo, a gente vê a diversidade de seres, e ainda existem, e se a gente for olhar para os animais, existem animais que ainda não foram identificados ainda, que a gente não conhece dentro do nosso próprio planeta, né? Isso a biologia fala. Então, nós estamos sempre em momentos de descobertas, do novo, né? Então, eu queria que o Wagner aí pudesse, de repente, ou a Juliana, colocar para a gente aí. Eu fiz umas lâminas rápidas, tá? Para a gente poder entender. São 4 ou 5. Juliana, você libera para eu compartilhar, então? Deixa eu botar lá na... esse, tu põe para modo de apresentação para mim, Juliana? Sim. Pode. Apresentar lá no lado do compartilhar. Pode deixar. Bem, o que eu pensei para a gente discutir um pouquinho algumas informações que são importantes tanto para os estudantes quanto
para os profs, para a comunidade em si. Esse é o segundo diálogo inclusivo, Vozes da Diversidade, que foi, de alguma forma, organizado pelo professor Juliano e pela professora Juliana, que são de língua portuguesa, e junto com as atividades que a escola, a gente trabalha intersetorial também dentro da escola, orientação. Eu sou a Maitê, que sou orientadora do Paulo Freire, né? Então, a gente vem trabalhando esses temas para quê? Porque a gente acredita numa escola que é para todos e todas e todos, que é uma escola que inclui. E que a educação, ela é, além de importante para o nosso futuro, e também para a preservação e para a qualidade de vida. E isso é uma coisa importante. Quanto menos formação a gente tem, algumas pessoas vivem menos também. Por quê? Porque isso garante saúde, isso garante acesso a espaços, isso garante qualidade de vida e assim por diante. O conhecimento tem esse papel fundamental na vida. E numa pessoa LGBTQAI+, mais ainda, porque muitos não concluem ensino fundamental. A expectativa de vida de uma pessoa transexual é 35 anos. Isso é uma coisa importante. E mais um dado importante que eu já vou entrar aqui. O Brasil, nas Américas e no mundo, é o lugar que mais mata LGBTQAI+. Apenas por ser LGBT. E as formas de assassinatos e mortes deles são as mais perversas que vocês possam imaginar. Então, pulando um pouco, né, Jennifer, para a gente não entrar, a Jennifer vai provavelmente. Vocês viram que na mídia, esse dia 28, inclusive na Rede Globo, né, que se criou aí um grande movimento que é se falar do Dia Internacional do Orgulho, né, do orgulho de ser LGBTQAI+, que é o orgulho de ser o que se é. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho por que surge esse dia, o significado dessa bandeira colorida, a sigla, o que significa essa sigla, né, LGBTQIA+, ficou um I ali meio estranho, mas na verdade foi um erro. A expressão de gênero, que é fundamental para a gente entender o que cada coisa significa, e o movimento LGBT e as lutas. Pode voltar, pode ir, Juliana. O que foi o dia 28 de 6 de 1969, né? Que se chama o Dia do Orgulho LGBT. Nos Estados Unidos, num bar chamado Stonewall, eu sou meio ruim em inglês, tá? Juliana, se eu precisar da tua ajuda, tu me indica. Em Nova York, existia um bar, que é esse bar, né? Stonewall, mais ou menos Stonewall. Ai, obrigado, porque eu sou horrível. E esse bar, ele era um bar, assim, que aceitava, como pouquíssimos espaços, aceitava essa população, essa minoria de poder, porque não é minoria, porque é um grande grupo, que eram os LGBTs, né, que na verdade eram os gays, as lésbicas, os transexuais, os homossexuais como um todo. E eles eram abordados periodicamente pela polícia. Então, às vezes, era uma noite, eles iam 3, 4 vezes, eles agrediam, eles batiam, eles invadiam. E essa população, a população LGBT, que antes se chamava GLS, né, que se chamava até os anos 80 e 90, se chamava GLS, gays, lésbicas e simpatizantes, e aí se ampliou a sigla, começou a se sentir, não, tá na hora da gente se movimentar, não dá para aceitar ser violado, ser agredido, né, dessa forma. E eles, numa noite, em 28/6, a polícia abordou o bar e eles se rebelaram contra, não permitindo. Isso durou 3 dias. 3 dias e 3 noites de resistência deles, e isso, na história da humanidade, vamos usar assim, né, na história do movimento, foi um marco decisivo de defesa e de orgulho dessa população. E a partir disso, desde 1969, vem se comemorando, não se comemorando, mas se relembrando, sabendo que esse dia é um dia de luta, de celebração dos direitos que já se conseguiu, mas de luta pela garantia, pela manutenção desses direitos. E no 1970, no ano que eu nasci,
surge a primeira parada de orgulho gay, né? E a partir disso vem se tendo em muitos espaços, muitos países, e isso vai crescendo. No Brasil, nós estávamos vivendo em pleno regime militar. E aí foi um pouquinho mais adiante, já existia, um pouquinho mais adiante ali, final dos anos 70 e 80, que se elencou isso com alguns livros, com alguns jornaizinhos que existiam, né? E com alguns movimentos e com algumas pessoas que começaram, inclusive com um gaúcho que foi para o Rio de Janeiro, Mascarenhas, me parece que é o nome dele, que ele começou a trazer esse movimento no Rio de Janeiro, que era um espaço mais aberto, né, de litoral, vocês sabem, isso, o Rio de Janeiro sempre foi um lugar muito central, São Paulo, Rio de Janeiro, e aí ali começou esse movimento a crescer. E aí hoje nós temos Desobedeça, nós temos, que foi na Bahia, que é um movimento super forte, nós temos aqui no Rio Grande do Sul, que é o... Ai, esqueci o nome dele, Jennifer, que é nosso amigo. Lembra? Tem uma aliança LGBT? Isso, e a própria Jennifer aqui em Canoas começou a movimentar. Então, começou a crescer esses movimentos aí, né? E de muitas pessoas, por quê? Esses grupos existem e eles precisam ser vistos e eles têm direito de ser vistos. São cidadãos e cidadãs e cidadões, sei lá como é que eu vou falar essa palavra, agora botando, né? São pessoas que estão aí, votam, trabalham, estudam, estão no mundo, são pessoas como qualquer outras, é apenas o jeito como elas se relacionam com suas relações afetivas, que é diferente do padrão que se determinou, que eu não sei quem determinou. Pode mudar, por favor? Aqui é a bandeira, tá? Eu quero dizer assim, ó, eu peguei a bandeira básica do movimento LGBTQ e assim, todas as letrinhas, tá? Mas existe a do movimento de transexuais, né, que a Jennifer tem ali, que ela é mais clarinha, e tem uma que é do movimento que agrega, essa que a Jennifer mostrou ali, ó, que é mais clarinha, e tem a do movimento que agrega a questão do preconceito racial, né, que o Wagner também vai representar isso, e que a gente também vai discutir isso, né, nos próximos meses, que tem a tarja preta que agrega o movimento racial, né, que a questão do racismo institucional e estrutural que nós vivemos também, e que é um movimento que tem que ser combatido e que também a gente tem que desmistificar, como disse a Beth. Então, assim, eu botei assim uma coisa bem básica, tá? Na verdade, diz muitas coisas, mas primeiro o rosa, que é a sexualidade. Quando eu falo de sexualidade, eu não estou falando de sexo, não estou falando de genital, não estou falando de pênis e vagina, eu estou falando do todo do ser humano. O jeito como eu falo, esse jeito que eu tenho, assim, às vezes que eu me mexo, né? O jeito como a Juliana se veste, o jeito como a Jennifer corta o cabelo, o jeito como o Juliano é, isso é a sexualidade manifestada, né? O meu jeito de ser. O vermelho é a vida, é o sangue que corre nas nossas veias e de muitos que já correram no chão, porque foram assassinados aí de forma brutal. Então, o vermelho é a vida, né? A vida de todos nós, porque sangue todos nós temos nas nossas veias. O laranja, a cura, porque a gente acredita que não é a cura gay, é a cura do preconceito, né? A superação é uma cura. O amarelo é a luz do sol, porque o sol é essencial para a vida, né? O verde é a nossa natureza, a minha natureza humana, a nossa natureza humana, a natureza do planeta, porque nós estamos interligados. Nós não somos melhores que os animais, nós somos um tipo de ser que está nesse planeta. O azul é a serenidade e a harmonia, que é tão fundamental e que é pregada nesse azul pela superação do preconceito. E o violeta é o espírito, porque nós acreditamos que todos nós, de alguma forma, temos um grande espírito aí, estamos interligados numa grande teia. Alguns são mais religiosos, outros não, mas que existe uma grande teia de conexão, existe. E não dá para negar. Se é espiritual ou não, bem, daí é uma escolha pessoal. Isso é uma escolha pessoal, né? Crer ou não é uma escolha pessoal. Pode passar, Juliana. Aí entra o bonequinho esse, né? Quem já não viu no Shrek aí o boneco do bolachão aquele, né?
que parece no Shrek, a gente também usou. Olhem só, estão vendo ele? Ele tem na cabeça dele uma bolinha azul partida ali, né? No coração, cor-de-rosa. E no sexo, né, na genitália, sexo masculino ou feminino, ou intersexual, porque nós temos pessoas que nascem com os dois sexos, e por um tempo isso foi visto como uma coisa anormal, e hoje a gente vê que, bem, a natureza e as plantas também têm isso. Os animais também têm dois sexos, nós temos a minhoca que tem dois sexos, né? Quem pode dizer que isso seja normal, ou isso faz parte também da característica humana de ser assim ou não, né? E aí tem um contorno vermelho no bonequinho, que é a expressão de gênero ou sexualidade, né? Então, ali na bolinha azul, identidade de gênero. É como essa pessoa se enxerga, se vê, se sente. Ela se sente cis. O que é cis, professora? Que até agora eles estão botando lá nos documentos, cisgênero. Cisgênero é quando eu nasci menina, com vagina, e eu me enxergo menina. Então, eu sou uma cis. Eu sou cis, porque eu me enxergo menina, mesmo sendo uma menina diferente. Mas eu me enxergo uma menina, né? Travesti, ele é alguém que se traveste, ele sabe que ele é identidade masculina ou feminina e ele se traveste, veste com roupas, porque ele sente e gosta de se vestir dessa forma. E também se enxerga dessa forma. O transexual e o transgênero têm uma diferença. Um deles, Jennifer, eu preciso que tu me oriente, porque eu sempre misturo os dois. Um já está em processo de transição, que eu acho que é o transexual, e aí pode entrar na cirurgia também, já pode mudar o gênero e tomar hormônio, e o isso, né? E o transexual faz as mudanças. É o transgênero. É o transgênero esse? Na verdade, se confunde muito a sigla, né, Maite? Já teve essa divisão mais específica, em especial a gente subdividia antes em transgênero, aquelas pessoas que têm identidade de gênero, né, então se vestem e vivem com o gênero contrário àquele que nasceram, e se dizia que o travesti era aquele que, durante o dia, né, se vestia com o gênero que nasceu, e durante a noite fazia essa transição, ou em eventos, enfim, onde era necessário. Hoje em dia já tem, depois eu vou dar uma entradinha nesse assunto aí, para a gente falar um pouquinho do que os transexuais, os travestis têm falado, né, inclusive sobre o uso político dessas palavras. Isso, eu sei que a palavra travesti, ela tem uma força política, porque tem um preconceito gigantesco contra o travesti, né, porque se liga à prostituição, né? E nem sempre as pessoas, às vezes por falta de opção e porque muitos não estudam, e aí entra a questão da escola como um espaço fundamental de acolhimento de todos e todas e todes, para que essas pessoas tenham opção, não só ser cabeleireiro e nem só ir para a prostituição, mas sim poder adentrar outros espaços. E a gente já vem adentrando outros espaços, né? A gente vem adentrando esses espaços. Nós temos escritores, né, Jennifer? Jennifer, tu falou e eu não ouvi. Nós temos escritores, nós temos artistas, nós temos muitas pessoas que já estão assumindo, nós temos colegas, nós temos muitas pessoas, né? A Marina, por exemplo, né, que está lá no Ministério, lutando aguerridamente, se garantindo a história, ela trabalhou aqui em Canoas, ela é uma transexual professora, uma das primeiras professoras a assumir a sua transexualidade e dando aula, né, para alunos da faculdade, dando palestras, e foi da coordenadoria da diversidade na primeira gestão do Jairo Jorge. Coração, orientação sexual, temos os heterossexuais, aí a orientação está ligada à afetividade dessas pessoas, com quem elas sentem atraídos e amam para viver um relacionamento. Primeiro, a identidade é como as pessoas se sentem, se veem, e o coração é como elas amam. Aí fica mais bonito, porque as pessoas acham que sexo é coisa ruim, né? Então, como elas se sentem atraídas. Sexo é coisa boa, desculpa aqui as pessoas, mas dependendo como a gente conduz isso e faz isso e vive isso. Então, a orientação sexual, ela é hétero, é um homem que se atrai por mulher,
é uma mulher que se atrai por um homem. Esse é o heterossexual. O bissexual é a pessoa que se atrai por ambos os sexos, tanto masculino quanto feminino. E o homossexual é a pessoa que se atrai pelo mesmo sexo. Homem que se atrai por homem e mulher que se atrai por mulher. Atrai, quando eu digo, tem desejo, tem afeto, tem amor pela pessoa. Não que ela não ame as outras pessoas, mas amor romântico, amor de casamento, amor de casal, amor sexual. Sexo biológico. Nós nascemos mulher, homem, mas nesse caminho aí tem os intersexos, né? Que são as pessoas que nascem com os dois órgãos, algum mais atrofiado, outro não, e que por um tempo as pessoas, quando as crianças nasciam, eles já faziam cirurgias e ficavam desesperadas com isso, e aí faziam a cirurgia, a família decidia que fosse menino, só que daí quando a pessoa começava a crescer, os hormônios se destacavam e ela não era menino, ela era menina, e às vezes passava muito tempo e essas pessoas sofrem muito. Na verdade, essas diferenças fazem as pessoas sofrerem muito, né? E nós temos a expressão de gênero, que é a sexualidade, que é esse todo, né? Que muitas vezes é esperado pela sociedade que a gente seja menininha, se vista toda de cor-de-rosa, apesar que eu tô de cor-de-rosa hoje, né? E o menino de azul, que é aquilo que se discute, ou aquela pessoa que tem a coragem de quebrar os padrões aí e que é necessário ser quebrado. Só quero destacar o seguinte, isso aqui eu peguei na internet, essa imagem, tá, pessoal? Por isso que ela traz, eu devia ter cortado aqui embaixo. Nós não temos nenhum vínculo com político aqui, tá? Então, isso aqui foi só pego, essa imagem, isso aqui para deixar destacado aqui para não ter problemas. A professora Maitê, as professoras do Paulo Freire estão querendo induzir os alunos a serem comunistas. Tá? Pode passar, Ju. Foi por acaso, né, Maitê? Foi por acaso, com certeza, né, Valéria? Na verdade, acidente de percurso. Tentar a gente tenta, né? Não dá para convencer todo mundo, então. Deixa eu só fazer uma parte aqui. Enquanto a gente assim tenta, né, resolver os problemas do mundo, está passando uma motociada na Eu BR. vi, amada, eu vi hoje quando eu cheguei em casa, a polícia toda na BR. Gente, nunca tem polícia na BR, gente. A polícia né? toda na BR. Não, tá. Segue a vida, Maitê, vai. Pulamos. Então, aqui, ó. Aqui é a sigla que vem se ampliando, tá? Como eu disse antes, ela começou GLS, que era gays, lésbicas e simpatizantes, que isso foi nos anos 60, 70, 50, 60, 70 e 80, e aí 90 começa a se agregar novas siglas para dar conta de todos os tipos de pessoas, porque o mundo é diverso, como eu disse. Então, assim, além do arco-íris, é muito mais amplo, né? E vocês veem que tem siglas, né? E tem os desenhos que representam, né? L, lésbicas, mulheres cis, que se identificam como mulheres, que se relacionam com outras mulheres. G, homens gays, que se identificam, sua identidade, ó, de gênero é masculina, mas que se apaixonam, amam e têm desejo por homens. Então, são os gays. Bissexuais são homens ou mulheres, cis, ou não também, porque dentro do transexual começa a se modificar, que se relacionam com homens e mulheres. Gostam, se relacionam, têm desejo sexual e afetivo por homens e mulheres. São os transgêneros, né? Homens e mulheres, cuja identidade de gênero difere do sexo biológico. Qual é o sexo biológico? É o sexo genital, é pênis e vagina. E o transexual, ele não se identifica com isso, ele não se enxerga, tá aqui, né? Ele se vê diferente. O queer, ele não corresponde ao padrão, ele não é uma pessoa que não corresponde ao padrão, né? Que eu não consigo ler o que está escrito. Cis normativo, é isso, né? Que é isso, porque eu não estou lendo, barbaridade. Cis normativo. Heteronormativo. Cis heteronormativo. Isso, ele, na verdade, ele flutua, assim, né? Ele é, na verdade, o queer, ele não corresponde a esse padrão. E ele não pode só entrar dentro do bissexual, ele se relaciona com trans, ele se relaciona com várias pessoas, né?
Aquele ali, quem é que sabe ler inglês, que gostaria de ler para mim? Questioning. Isso. É o que está se perguntando, se questionando. Exatamente. É aquele que está curioso, está experimentando, está vivenciando isso, tá? Está correndo, está tentando descobrir qual é a sua nesse mundo, qual é o seu desejo. Que às vezes descobre que é heterossexual e que não é minha praia, ou que descobre que gosta de ter relacionamentos com várias pessoas, que gosta de gente. Porque esse é o lance. Tem gente que gosta de gente, né? Eu uma vez me apresentei assim, né, Jennifer? Tu lembra dessa? A Jennifer tem uma história legal, eu e ela, de história sobre isso. O intergênero, pessoa cuja anatomia não segue padrões femininos ou masculinos, como genitais ambíguos, que eu falei lá naquele outro, né? Que são intersexos, que nascem, que a gente antigamente chamava de hermafroditas, né? Que é um nome um pouco, ou não sei, hoje tem um tom pejorativo, são os intersexos, são genitais ambíguos, né? Temos os assexuados, sim, temos pessoas que não se sentem atraídos nem para o homem nem para a mulher, e ele está aí, e está vivo, e está vivendo, e tem relacionamento afetivo com as pessoas, ama as pessoas, né? Mãe, pai, irmãos, mas ela não se sente atraída sexualmente por nenhum gênero, que são os assexuados. O pansexual e o polissexual, pessoas que se atraem por vários gêneros ou independente do gênero, né? É a pessoa que se relaciona aí com as pessoas, gosta de gente também, que é o que gosta de gente, para mim, assim, né? Às vezes se atrai por pessoas, por exemplo, por qualidades das pessoas, por exemplo, gosta de gente inteligente, tem um nome para isso também. Então, não importa se é homem ou mulher, se é transexual, masculino ou feminino, se é queer, se é bissexual, não importa, ela se atrai por pessoas que são inteligentes, temos também esses, né? E eles estão além disso, eles gostam das culturais, e o pan é amplo, né? Isso é importante descobrir, né? Pan, tudo, né? Grande, ele tem atração sexual pelo todo. Antigamente se falava que tinha atração até por árvore, não é verdade isso, tá? A árvore a gente tem porque a gente cuida, que a gente ama eles, né? As árvores e a natureza, mas não é por isso. E o mais identifica aliados e outras denominações, porque o movimento precisa de aliados, precisa de pessoas da sociedade civil da sociedade que estejam juntos, porque o grupo, por si, às vezes não dá conta de todas as demandas, e nós precisamos cada vez mais de pessoas que superem o preconceito e que estejam ao nosso lado, acreditando e lutando pelo direito de todos, todas, né, e todes. E aí, como a sigla vem ampliando, eles colocaram mais para isso, né, para não deixar ninguém de fora, porque ninguém pode ser deixado de fora. E vai ampliar mais, e aí me parece que ainda tem mais coisas aqui que vem ampliando, que estão se estudando, que estão se agregando, só que qualquer dia por isso que essa sopinha de letras, né? Para dar conta das pessoas, porque as pessoas são diversas. Né? Mas a gente usa basicamente o LGBT, que é uma sigla mais menor, agora é LGBTQIA+, né, que está se usando, mas tem mais coisas por aí, porque o mundo é muito grande e existem muitas pessoas de diferentes formas. Pode passar, por favor? E a luta LGBT, né? Que luta é essa? Que busca é essa? Que orgulho é esse? A gente busca o direito à vida, independente da nossa orientação, da nossa identidade e da nossa identificação sexual. O direito à integridade social, refutando todas as formas de preconceito e de violência e agressão entre heterossexuais, que são as pessoas que se relacionam, né, com pessoas do mesmo gênero, gays, lésbicas, travestis, transexuais, transgêneros e todas as letrinhas. E a luta sempre foi, né, sempre foram enfrentadas ondas de preconceito. Isso é bem natural. A história, ela se expande
a gente alcança um número grande de pessoas, a gente cresce a forma de pensar e refletir, aí tem uma onda de redução disso, como a gente vem vivendo, né, de retrocesso, e depois ela se amplia mais, porque a gente sabe que na aprendizagem, o professor, a Juliana, o Wagner, que nós somos professores, às vezes, quando o aluno está aprendendo, ele dá uma retrocedida, e depois ele dá para retroceder dele, é para dar impulso para ele avançar mais na aprendizagem. Isso acontece muito, né, Jaque? O Wagner, que dá com a Valéria, que trabalha com os anos iniciais, ali com a aprendizagem da leitura e da escrita. Tu parece que o aluno desaprendeu, mas ele não desaprendeu, ele retrocedeu para avançar mais. E isso na história também acontece. Então, eu sou uma pessoa, assim, muito esperançosa. Acho que a gente vem vivendo um processo de retrocesso para avançar mais, para a gente ser melhor quanto pessoa, como sociedade, como mundo. E vocês perceberam, quanto mais dão contra as coisas, mais as coisas acontecem. Eu falo que, com meus filhos, eu tenho uma estratégia diferente de educação. Quando eles dizem, eu quero alguma coisa, eu digo, tá, por que tu quer? A gente questiona, a gente não dá contra muito, a gente vê, acompanha, porque quando a gente dá contra, é aí que se faz. Então, hoje no Brasil, no mundo, se teve todo um retrocesso nisso, e aí a gente vem se organizando, né, Jennifer? Quanto mais contra se dá, mais a gente se organiza para dizer que não queremos assim. Né? Nós estávamos no marasmo, muitos direitos, muitas coisas boas, né? É a luta que forja as pessoas, né? É a luta que faz a gente avançar. Então, pessoal, a luta é contra, a gente busca o movimento igualdade social, de direitos. Até pouco tempo, até eu acho que foi esse ano passado, não se podia, o gay não podia doar sangue. Agora se pode, o STJ garantiu esse direito, né? O casamento LGBT, lá em 2014, 2012, foi a união estável. 2014 se criou um adendo à lei, e agora está se lutando para que a lei se torne lei mesmo, né? Tem o Felipe, que é um amigo muito querido que eu tenho, que é advogado, fez um mestrado sobre isso. Ele me entrevistou e agora ele vai apresentar semana que vem o trabalho dele de mestrado sobre isso, do casamento, se torna lei ou não. E aí eu acho que é importante também a gente entender o que é bifobia, homofobia, lesbofobia, transfobia, né? Fobia poderia se dizer raiva, medo, não gostar daquele grupo, né? Fobia de transexuais, de homossexuais, de bissexuais, de lésbicas e assim por diante. E é essa transfobia que agora também, né, Jennifer, que a Jennifer vai falar depois. Mas antes, assim, a gente precisa de representatividade. O que é representatividade? É professor gay, sim. É orientadora fluida, sim. Né? É professor que se assume e que não esconde embaixo. É governador que tem coragem, mesmo ele não querendo, era uma cristaleira, né? Não era um armário, ele estava ali, todo mundo via. Era só ele se assumir. É presidente, sim. Né? É o vereador, deputado, é pessoas que estejam assumindo a sua condição, porque isso significa espaço de luta, isso significa estar na sociedade e ocupando espaços, né? E é isso aí. E aí, para último, para a gente deixar o Wagner falar um pouquinho da história dele, depois a Jennifer falar da lei e falar um pouquinho, complementar as coisas que eu não sei, porque ela está muito mais dentro aí desse movimento, amor é amor. Essa foi o grande mote desse ano. Amor é amor. Nós estamos falando de amor, não estamos falando só de sexo. Nós estamos falando de amor. Eu tenho o direito de dizer e amar quem eu quiser. E o amor, ele vai sempre vencer. Especialmente quando você deixa. Seja gentil com o outro. Sejamos gentis com a gente e com os outros. Eu acho que esse é. E amor é amor. Acho que a minha parte, passo para o Wagner aí, bonitão. Uma admiração, ó, gigante, gigante por ti, pelo Roger, né? Trabalhando com os alunos pequenos, gigantesco. Paulo Freire,
alimenta aí uma grande revolução. Nós temos uma lá no Rondônia, eu acho que é, né, Juliana? Não é no Rondônia ou numa outra escola, uma professora também dos anos Jacob iniciais. Longoni. É o ano passado, por exemplo. Jacob Longoni. Isso. E ela trabalha E no aí... Rondônia à tarde. Eu tinha esquecido dela, perdão. Isso, é sim. Exatamente, né? Então, nós temos esse movimento aí. Viva a diversidade! Então tá, bom dia a todas, todos e todes. Primeiramente, eu preciso agradecer por esse momento, né? Como eu estava conversando tanto com a professora Juliana e o professor Juliano, que fizeram essa primeira, né, esse primeiro convite. Eu fiquei realmente... Foi meio que instantâneo, na verdade, justamente porque eu acredito que essas discussões elas precisam acontecer, precisa existir pessoas que, de fato, tragam uma contribuição e a sua trajetória. Então, dessa forma, bem inicial mesmo, eu agradeço, reforço a minha tranquilidade em conversar sobre diversidade, justamente pela necessidade que se dá atualmente. E antes de um pouquinho de falar da minha trajetória, e aí essa trajetória começa lá, realmente, quando criança, essa trajetória e a relação que eu vou fazer com a escola, é até para vocês perceberem por que eu não desisti quando muitos desistem, quando muitos entendem que a escola não é o espaço para elas estarem ali porque elas não se, digamos, encaixam. Não se... Então, essa é a minha intenção hoje. Mas antes disso, como eu estava falando, eu preciso trazer para vocês o que baliza teoricamente, bem rapidamente mesmo, que são dois nomes, ainda que muito enraizadas, Joan Scott e Elias Sapiotti, né? A Scott ela traz um pouquinho da categoria de gênero com relação à utilidade na sociedade, né? Por que o homem ele é visto como mais importante? Por que ocupa vários cargos importantes? Isso, então, de certa forma, acabou me motivando, e vocês vão perceber ali na trajetória, essa, então, eu tenho como um grande referencial para mim. A partir dela, assim, tudo meio que começou a ter sentido, digamos assim. E para aliar o Sapiotti, né, no seu escrito O Poder do Macho, né, a publicação que ela fez lá em 1987, ela traz um pouquinho essa relação um pouco mais aprofundada, né, essa questão de por que o homem pode ir para a esfera pública e por que a mulher fica ali em casa. Então, pensando nesses dois, né, no homem e mulher, eu também, ao longo do tempo, comecei a perceber que o homem também, né, atualmente, ele está sobreposto sobre os demais homens, principalmente quando eles apresentam, então, essa diferença pré-estabelecida, colocada, então, no patriarcado, né, patriarcado de pai, que vai lá para a rua para trabalhar e que faz, né, que gere o sustento da família, isso, né, antecipadamente. Então, eles, de fato, balizaram toda, então, os meus estudos, digamos assim. Como eu estava falando para vocês, né, a minha trajetória na escola, de certa forma, acaba sendo um enfrentamento a isso. Como é que eu, Wagner, né, do gênero masculino, orientado sexualmente para a homossexualidade, transita por todos esses espaços, né, quando, na verdade, eu poderia desistir. Então, eu sou o Wagner, atualmente tenho 33 anos, sou natural de uma cidade chamada Pedro Osório, que fica lá no sul do estado, pertinho ali de Pelotas, uns 48 quilômetros, uma cidade que tem aproximadamente, um pouquinho mais, na verdade, um pouquinho mais que 8 mil habitantes. Então, é uma cidade pequena, enraizada, com padrões muito estabelecidos ali. Bom, o meu primeiro enfrentamento foi quando eu estava na segunda série. Então, ali, antes a minha mãe me levava para a escola, buscava, e antes do sinal tocar, para nós entrarmos, né, as crianças, como atualmente, elas ficam brincando ali enquanto o sinal toca, e de certa forma eu também
me utilizava muito dessa prática. Então, algumas meninas vieram me convidar para brincar, e antes que eu respondesse, e normalmente eu olhava para minha mãe, né, para ter essa autorização, uma outra mãe que estava ao lado perguntou, tu vai deixar? Eu não entendi isso. Obviamente, a minha mãe deixou e eu fui brincar feliz. Então, só para vocês notarem, assim, naquele momento, eu não percebi o que significava esse tu vai deixar. Mas ao longo dos anos, com o meu amadurecimento e também todo o aporte teórico que foi me possibilitando enxergar, eu comecei, então, a perceber que havia algo atrás de tudo isso. E eu transcorri ali os anos iniciais, e algumas crianças, alguns meninos mexiam comigo, eu era magrinho, né? Os trejeitos que eu tenho são meus, né? E isso é um enfrentamento, quem não é igual vai se sentir, né, no direito de fazer uma observação ou não, quando na verdade não tem, mas isso tudo aconteceu ali nos meus anos iniciais. Sempre ouvia não dá bola, não dá bola. Enquanto criança, a gente não entende muito bem o que é esse não dá bola, mas foi passando e eu precisava estudar. Enfim, eu era uma criança, tem toda uma legislação por trás, então eu caminhei meio que sem entender muita coisa. Esses colegas, eles foram aos pouquinhos sendo transferidos da escola. Era uma escola religiosa, não por esse motivo, por motivos que eu não sei, mas isso foi me deixando também mais tranquilo para estar naquele espaço. Na 8ª série, minha prof de português fez uma solicitação que era a seguinte, vamos trabalhar as revistas, o que há nas revistas? E já foi meio que direcionando, as meninas podem ir buscando revistas tal, meninos de carros, e a gente lá em casa, a gente não assinava revista nenhuma, e eu precisava ir numa banca, e aí o que aconteceu? O Wagner encontrou a revista Nova Escola, e se apaixonou por ela. Então foi isso que eu mostrei na minha produção, não foi nada, digamos, esperado pela prof, que queria que as meninas trouxessem revistas de fofoca, porque essas são as revistas que as meninas se interessam mais, e meninos carros e outros. Enfim, eu quebrei aquela expectativa. E, enfim, segui até que fui, né, parar no curso normal, formação de professores. E aí, então, eu fui apresentado, uma professora me apresentou uma pesquisa que ela estava desenvolvendo sobre recreio escolar e relações de gênero. E uma menina, ela brincava com os meninos. E foi aí que eu percebi, dá para estudar isso, né? E, enfim, desvendar também até um acontecimento pessoal. Então, tá, e aí terminei o curso normal, e agora o que eu vou fazer? Eu vou distribuir currículo em escola privada? Não sei por quê, tá? Em alguns momentos, na verdade a gente sabe, mas, assim, diretamente, nunca ninguém falou, não, porque tu é homem e a gente não quer. Mas a gente conhece o processo histórico da sociedade, e, enfim, tranquilo, né? Eu peguei meu currículo e vamos andando. Mas aquela vontade de ser professor continuava. Eu numa cidade pequena, o que eu vou fazer? Vou fazer concurso para qualquer área, para qualquer coisa, bem assim, para ser bem... para que eu possa ir fazer a minha graduação, e enfim. Bom, o que aconteceu a partir daí? Família, o Wagner muito novo, fiz um concurso para a cidade de Pelotas, para operário, né? Só disse que estava indo. Eu era bem independente, assim, já era maior quando fui, né, fazer esse concurso. Então, passei, fiquei em primeiro lugar, segundo no concurso todo, porque eram vários cargos. E aí, na hora de falar para a família, eu realmente vou. Aí é um entrave. Wagner, tu do jeito que tu vai trabalhar como operário? Tu vai saber fazer as coisas? Quem vai trabalhar contigo? Como tu vai fazer? Você vai sair de uma cidade pequena, vai para o maior. Essa preocupação que a família tem, sabe? E que naquele momento a gente não tinha conversado sobre a questão da sexualidade. Tá? Mas sempre foi muito tranquilo para minha família. Só não tínhamos chegado no ponto Wagner. O Wagner foi, né? Chegou na posse, Wagner lá foi chamado, e mais 20 e poucos homens, 3 mulheres, para desenvolver o cargo. E
Na hora da lotação, vários homens trabalhando, ou seja, mais de 50 homens lotavam aquele espaço. E agora, Wagner fraquinho, né, magrinho, como vai construir, vai mexer? Eu trabalhava em esgotos e galerias, tá? Como vai fazer tudo isso? Saiu de casa, delicadinho e tudo mais. O Wagner aprendeu, desempenhou todas as funções, sempre fui muito respeitado pelos meus colegas, até que, então, chegou o momento, de fato, eu acabei passando num outro concurso, né, para o município de Jaguarão, para trabalhar com crianças pequenas, um outro espaço também, uma outra cidade. Aí eu faço um retrocesso, vou para uma cidade menor, que não conhece ninguém, né, professor homem, como vai ser visto trabalhando com crianças muito pequenas? E aí, enfim, aí até 2009 a 2012 eu fiquei lá como operário, e aí, em 2009, eu resolvi, então, ir para Jaguarão. E fui, né, trabalhar com crianças. Inicialmente, trabalhei de 3 anos e meio a 5 anos. Comportava ali. E fui, desempenhei. E aí, como é chegar num espaço como esse? Sem ninguém te conhecer, numa cidade pequena. E aí, a secretária da Educação pediu para conversar comigo. E eu fui conversar, né? Porque as pessoas têm o direito de... não é que elas tenham o direito, deixa eu me refazer. Automaticamente, elas têm uma primeira impressão. Tudo bem, pode. O que eu entendo que não pode é extrapolar, né? E tranquilo. E eu era um profissional, né? Estava habilitado, passou no concurso, enfim, eu não tinha muita coisa além disso. Ela queria me conhecer, então tá. Aí, ok, chegando lá, conheci a minha coordenadora, que também desempenhava a função de diretora, tudo, né? Assim, na educação infantil, nos espaços menores. E assim, ela me contou, Wagner, quando foi feita a reunião, elas disseram que tinha sido aprovado um homem, o único homem do concurso, primeiro professor da educação infantil, também do município, elas tinham um auxiliar, mas, né, sozinho com as crianças eu era o primeiro. Então, tá, eu levantei a mão e disse, eu quero esse prof. E eu fui, então, e desempenhei as minhas atividades lá. E aí eu fui prof de uma criança que a mãe era vice-diretora de uma outra escola, anos iniciais. E aí eu comecei como contrato lá, depois fiz outro concurso no mesmo ano, e aí eu fiquei me dividindo entre infantil e anos iniciais. Então, só para vocês entenderem essa relação que eu tenho com a escola e com os pequenos também. Claro que as mães, elas nunca disseram assim, os responsáveis, né? Eu não quero esse professor porque ele é homem. Mas elas falavam assim, nossa, ele é novinho, será que ele vai poder cuidar do meu filho, da minha filha? E eu sempre me portei profissionalmente, né? Olha, né, a gente tem toda uma assessoria, eu estou começando, lá naquele espaço era começando mesmo, né? E fluiu tudo muito bem. Até então... Eu anotei aqui para não esquecer nada, porque eu acho sempre tudo muito, muito importante, assim. E aí, então, o que aconteceu num determinado... eu e a vice-diretora, nós fizemos um curso específico de gênero. E aí eu fui trabalhar com as crianças dentro da sala de aula essas questões. E eu pude e eu consegui, sabe? Porque a gente trouxe a questão pedagógica toda por trás. E aí... foi muito interessante que eu trabalhei a Chapeuzinho Vermelho e a partir dali a gente conseguiu desconstruir um monte de coisa. Né? Aí depois esse trabalho foi para a FURG, foi para a antiga FAPA, que agora é Uniriter, então a gente deu visibilidade e achou importante. E aí a comunidade toda começou a enxergar isso como de fato importante. Mas daí aconteceu num determinado momento uma coisa. Uma prof lá foi trabalhar o Dia dos Pais e aí apresentou um elemento da cor rosa. Ela tinha comprado do dinheiro dela, porque nós profs a gente faz muito isso, uma tinta em alto relevo e tal. A produção da criança, o menino lá escolheu o rosa. E na hora de mostrar para a mãe, né, para embalar, que o pai receberia, a mãe... Isso ali na porta, na hora de entregar. A escola era pequena, a gente via todo isso daí. Aí a mãe disse que não queria aquilo. E agora, como uma escola que trabalha as relações de gênero acontece... E aí a prof, né, com muita educação, e eu observando tudo, tá? Com muita educação, colocou para a mãe, né, que era uma escolha da criança, que tinha que ser respeitada, mas ela também ia possibilitar a troca, que a criança refizesse, né, já que a mãe estava pedindo. Mas aquilo ficou dentro de mim, assim, nossa,
Tá? Aí a mãe optou por não, foi só gerou uma bagunça ali e ficaram com aquele presentinho mesmo. E aí eu pensei, mas a escola precisa trabalhar. E aí, então, eu fui para especialização, voltado aos estudos de gênero, mas aí acabei indo ver o que estavam escrevendo sobre os professores do gênero masculino nas dissertações. Mas aquela vontade de trabalhar o que estava acontecendo ali naquele lugar, porque, de certa forma, me atingiu, era muito grande. E aí eu fui para o mestrado em educação, né, e aí lá eu consegui trabalhar essa questão toda. Mas eu acabei passando no concurso aqui, aí isso já em 2016, aí em 2017 eu cheguei na rede, e aí, assim, por questão minha e por questão ética, eu preferi deixar só na análise preliminar lá com as meninas, né, porque eu não estava mais naquele espaço, aí eu optei vir para cá, para Canoas, né, porque eu achei que também, sabe quando o teu tempo deu naquele lugar, por mais que tivesse uma pesquisa, mas tu já estava contribuindo, tu queria ir para um outro espaço contribuir mais, e aí foi o que aconteceu. E aí, então, eu comecei uma investigação numa escola infantil aqui, a minha primeira escola, depois eu fui para uma segunda, mas a primeira, tá? Essa relação ali do educação, do mestrado de educação, eu tinha algumas características, mas não era daquele lugar. E aí, então, eu desisti do mestrado em educação, depois de ter qualificado e toda aquela função. Eu não vejo isso como uma desistência, na verdade, porque desistência, se eu não quisesse, ou, digamos, tivesse um empecilho, não foi. Na verdade, para mim, foi uma questão ética, né, começar a tratar de um assunto que era específico de um lugar, e aí eu já estou num outro. E aí eu desisti. Digamos, não, eu optei por não realizar. E eu fiquei com 2 investigações, né, e isso meio que me deixou, né, assim, não, preciso seguir mais à frente. Tá, tudo bem, né, e aí eu cheguei aqui em Canoas, né, com uma turma que já tinha uma professora, eu cheguei no meio do ano, aí ela assumiu a coordenação, e aí tem um prof. Homem, né, será, o que vai acontecer aí nesse novo espaço? Aqui o município também tem poucos homens. Mas foi tranquilo, assim, eu nunca tive resistência direta, assim, com relação às famílias, e aí eu fui para a segunda escola, e aí quando eu fui para a segunda escola, eu já estava em relação homoafetiva, e o meu companheiro ali me levava, tanto na outra escola, tá? Me levava na escola, me buscava, e era muito tranquilo, e eu nunca fui questionado sobre isso. Tanto pelas minhas colegas, quanto pelas famílias. Foi muito tranquilo. Claro que esse relacionamento terminou, né? Como qualquer outra relação, né? Entre héteros, enfim, normal. Então, dessa forma, aconteceu. E aí, né? Como eu sou uma pessoa que gosta de estudar e vê a escola como um espaço muito potente para pesquisa, eu acabei, então, indo para a linguística aplicada, né, para o mestrado em linguística aplicada, e é onde eu estou atualmente. Muito difícil para quem é pedagogo, né, conhecer e desvendar essas questões ali das letras, mas a gente lá, ele é um programa intertransdisciplinar, que então possibilita todas as pessoas de todas as áreas. Então lá vocês vão encontrar realmente pessoal da letras concentrado, né, de forma maior, da pedagogia, da teologia. E então eu estou assim amando, e o que eu investigo lá? Obviamente as questões masculinas, ou seja, como a identidade docente se constitui pela linguagem. E aí eu sou muito específico, eu trago os professores da rede de Canoas, da educação infantil, que são poucos, e eu estou ouvindo, você já ouviu meu segundo prof, estou bastante encantado, então aparecem questões assim bem subjetivas. Eu acho que as crianças gostam de mim, então o que tem por trás desse eu acho? É essa subjetividade que me encanta. E aliando a linguagem, que são outros conhecimentos que eu também estou, assim, sabe, gostando, então fui bastante. E a minha contribuição seria essa, sim, né? Não sei se eu também falei muito rápido, mas é bem isso, assim, a escola, Louro já dizia, né, no seu escrito, que a escola molda os jeitos de ser e estar na sociedade. A escola, ela é micro, né, do macro social, então tudo que a gente vê na escola
Vocês já falaram isso, né, do quanto reflete, né, reflete na sociedade. E aí, para puxar um gancho, né, aqui para a escola, eu e a Prof. Isabel, a gente, na perspectiva da história e da geografia, a história, né, os processos históricos, geografia, as localizações, a gente nem conversou sobre isso com vocês, mas nessa perspectiva da equipe diretiva, digamos assim, na perspectiva, primeiro, da história e da geografia, a gente está trabalhando essas questões do que faz aqui na rua, vai esbarrar no bairro, na cidade, enfim, o todo. Então, a gente está partindo aí, eu não sei onde a gente vai chegar, né, mas com toda essa sutileza da transdisciplinaridade que a escola nos oferece, a gente, então, está caminhando. Parece que a Prof. de Artes, né, olhou ontem o vídeo explicativo e já ficou um pouco encantada. Ela quer puxar a artes também aí, mesmo que sejam os pontos de referência, a gente vai fazer uma mescla, não sei o que vai dar, mas eu estou querendo também trazer, embora a pesquisa é infantil, eu também quero a prática trabalhar aqui, né, com a escola, e a ideia é essa mesmo. E por aí. Beth levantou a mão, a ideia também é que vocês compartilhem um pouquinho, ou conversem, para também não ficar um monólogo, né? Só eu falando de mim. Não, eu abri o microfone agora e o áudio, porque aqui em casa está uma zona, os gatos estão loucos aqui, eu estou na correria com meu pai que está no hospital, então vocês me desculpem, tá? Mas assim, ó, Wagner, e essa modificação de trocar, por exemplo, fora toda essa tua trajetória, né? Mas o que te motivou a trocar a educação infantil, que é um grande desafio, inclusive para as professoras, né? Tem que ter um grau de, eu creio que, muita paciência para lidar com tudo isso, né? Mas o que te motivou, então, de trocar do ensino, da educação infantil para o ensino fundamental? E tu sabe, né? Tu é fãzaço, as mães te adoram, e elas dizem para ti, né? As crianças não mais ainda, então eu acho que isso é muito legal da gente ver, né? Assim, sabe, eu estava conversando com a Jaque um pouquinho sobre isso, a quinta-feira, né, Jaque, acho que foi? Foi, isso. E aí, o que me motivou essa troca é que eu já estou praticamente há 9 anos na educação infantil. E aí chega um momento em que, por mais que ela nos revele coisas boas, a gente vai perdendo um pouco o pique. E sabe, lá em Jaguarão, eu tive uma trajetória muito curta nos anos iniciais. E eu acho não. Como pedagogo, a gente tem que passar por todos os espaços, né? E aí, assim, até não trouxe para vocês, mas eu fui prof nesse meio tempo, assim, aqui em Canoas, eu fui prof de cursinho, né, para concurso específico, né, na área da pedagogia. Eu também trabalhei como tutor na Universidade Federal do Pampa, no curso de letras, isso também me motivou a ir para a linguística aplicada. E, bom, aí eu passo por esses espaços, não fico muito tempo nos anos iniciais, né, não fiquei muito tempo, estou cansado, digamos assim, não tenho mais o mesmo pique na educação infantil, vamos para os anos iniciais, vamos se desafiar, sabe? Conhecer. Eu gosto, assim, de desafios. Me assusta, como qualquer outra pessoa, mas eu gosto desses desafios. O que tem por trás dos anos iniciais? Porque eu também sou pedagogo, eu também quero conhecer, de fato, um pouco melhor esse espaço. Então, foi isso meio que me motivou a estar nos anos iniciais. E aí, olha só, a gente preenche uma ficha de remanejo, né? E eu coloquei a escola Paulo Freire como em primeiro, justamente, a gente tem uma impressão, como eu falei para vocês, né, com a escola da mesma forma. Eu não conhecia a escola Paulo Freire. O que é por trás do nome Paulo Freire? Isso, de certa forma, me fez escolher, colocar como primeira opção de escola, né, esta. E aí, depois a gente fica sabendo que tem vaga, e aí é perto da minha casa. Então, sabe quando as coisas vão meio que se encaixando, assim, só faltava eu dizer assim, sim, tá, tu estás remanejado, sabe? Então, conversa com a diretora, tua agenda antes, tu alopra, daí faz umas a gente conversa lá no outro grupo do concurso, vê que tem vaga, né, Prof. Jaque? Desculpa, vou te colocar aqui numa situação, não sei se devo, mas vou, tá? Então, assim, todas essas coisas pode colocar. Então, porque é positivo, sabe? Então, eu espero, assim, que eu possa contribuir de fato para esse espaço, para esse lugar.
E aí, quando hoje eu posso falar um pouquinho dessa trajetória, por mais que ela seja, né, eu estou cortando aqui alguns, porque a gente não consegue falar de tudo, mas quando a gente vê essa trajetória e vê que pode trazer para um espaço, então isso é muito gratificante, isso de fato é bom. E aí eu queria falar mais uma coisinha, acho que para também a Jennifer poder falar da minha relação com a família. É muito importante. Bom, e aí a família tá lá, não sabe nada? Não posso fazer isso, né? A família sim, a família sempre foi muito tranquila. Eu vou dizer sempre foi, mas aí eu não sei o que exatamente se passa no interior de cada um, mas o que é revelado acerca de mim, eu percebo com muita tranquilidade, né? Claro, tem as preocupações, né, de, tu tá num espaço maior, Wagner, te cuida e tudo mais, que é natural, né? Se fosse um outro filho, enfim, que tivesse orientado, digamos, para outro. Mas, assim, a relação que eu tenho com a minha família é muito boa, a gente atualmente está só pelo virtual, né, dada a pandemia, pai mora em Pedro Osório, mãe mora em Pelotas, então, né, para visitar um tem que visitar o outro, então, atualmente não tem como proporcionar para os dois. Mas a gente mantém, sim, as relações, eles sabem, quando casado, né, nós íamos, convivíamos, e é isso, assim. E se eu te disser que tu foi a segunda opção, tu não vai ficar magoado, né? E agora, Deixa eu e te agora eu vou dizer que o Roger vai se magoar muito. Foi assim, ó, foi o momento certo para tu participar conosco. Eu acredito que, né, assim, a questão das palavras tem poder, né? O que a gente fala vai acontecer. Assim, a maneira como tu te expressa é tão bonita, Wagner. Assim, é tão, sabe? É uma trajetória de ser humano que foi atrás das coisas que ele queria, que se sente confortável num lugar, mas que quer continuar mudando, que se propõe desafios novos, né? É uma pessoa dinâmica, tu consegue assim, tu tem traquejo para estar em qualquer canto, né? Tu tem os teus trejeitos, eu também tenho os meus. O que nos separa, na verdade, né? Quando a gente pensa nisso, o que nos separa, na verdade? Nada, né? O que nos diferencia é o corpo, na verdade, né? Eu tenho o meu e tu tem o teu, e era isso, mas como ser humano, né? Ser humano, né? Pensa, assim, ó, muito, muito, muito obrigada. Foi lindo. E eu queria deixar uma única... Eu vou, na verdade, refazer o que eu tinha preparado aqui, então. Eu sou imensamente grato por esse momento. Eu também cresço quando falo, né, sobre mim. E, assim, a fala direcionada, né, para os estudantes era que eles não desistam, né, se encontrarem alguma... dificuldade nesse sentido, se as pessoas olharem de forma diferente, que eles procurem algo para continuar estudando, porque o estudo, de fato, ele proporciona muitas coisas. Mas, como eles estão em minoria, eu também me sinto, né, até na obrigação de conversar um pouco com os meus colegas, no sentido de também, eu sei que vocês, acredito que vocês façam, né, de que se perceberem, porque a gente ouve também relatos, né, minha prof viu, mas não fez nada, né, se não quer se envolver, encaminha para a orientação, né, e aí, como equipe diretiva, a equipe também dá conta, mas olhem assim quando acontece, e não deixem que eles desistam por motivos, né, da orientação. Né, eu sei que vocês fazem o que podem, né, na verdade eu não sei, porque eu estou chegando na escola, né, e olha as minhas impressões, né, eu também tenho, mas é isso assim, olhem para essas pessoas, né, também como importantes, e não deixem elas desistirem. Acho que é, para finalizar, é isso. E obrigado pelos comentários ali que eu estava olhando e tudo mais. O Wagner, maravilhoso, né? Nós estamos com um corpo docente, né? Maravilhoso, e com ideias novas, e o Paulo Freire e o pôr do sol, e aquela região, eu arregalo os olhos, não se assustem, tá? É só o meu jeitinho. Cara de louquinho, né? Assim,
Ele precisa de pessoas assim. Ele necessita de pessoas corajosas, né? Porque ele é um ambiente ali onde a nossa comunidade está, que não está tão cuidada como deveria. E ela precisa dessas pessoas, ela precisa de gente como tu, Wagner, como a Jaque, como a Juliana, como o Juliano, como todos, a Suzy, e como esses estudantes, eles precisam dessas pessoas. E precisam de pessoas que vistam essa camiseta e a coragem de estar nesse local, mesmo não estando morando lá, né? Mas lutando por esse local, por uma educação de qualidade, de acolhimento, de que todos tenham direito. E aí o Wagner traz um elemento importante, porque o Wagner, além de ser gay, professor, ele também é negro. Eu acho que tu se coloca como pardo ou como negro? Como se identifica? Como negro. Então, é uma representatividade, isso é representatividade. E te convido para outras coisas aí, Wagner. Canoas vai começar a se movimentar, tá? E aí eu penso, e eu convido os colegas, e acho que é fundamental, né? Porque nós precisamos desse acolhimento. A diferença está numa educação que acolhe, que potencializa, que valoriza e que agrega, traz esse estudante na sua riqueza para dentro desse espaço e que dá opções para que ele possa escolher para onde ele ir. Aí a escolha é dele, mas a gente deu o leque de possibilidades, e o conhecimento traz um leque de possibilidades. A superação do preconceito traz um leque de possibilidades. Jennifer. A Valéria levantou a mão, depois a Jennifer. Pode ser, Jennifer? Não, eu queria, assim, só parabenizar o Wagner, porque, com certeza, a leveza com que tu falou tudo isso, não teve tanta leveza a tua trajetória, mas tu coloca, assim, de uma forma tão bonita, realmente, sabe? Eu venho de uma geração que não é tão leve, então entra tão bonito, quero aprender muito isso, Wagner, essa leveza, porque eu, a Ju, a Maitê, já não somos umas, né? A gente meio que teve que, né, lutar por muitas coisas, e não foi dessa forma tão delicada e leve. Então, eu te convido a me ensinar essa leveza, esse discurso, assim, para entrar nos ouvidos e aqui ficar. Parabéns, Gilvar. Tá bom, obrigado. Até porque, né, Valéria, a luta não precisa ser tão densa assim, né? É que a gente vem de um outro movimento, e até o feminino, a luta por espaço feminino, também a gente vem buscando isso, e aí a gente fica muito aguerrido, assim, muito duro, né? E eu venho pensando sobre isso, até a minha mudança de um espaço de escola para outro, porque eu também, como Wagner, também tinha quase 10 anos numa mesma escola, né? Eu fui, mesmo sendo no mesmo bairro, eu busco também essa leveza, né? Eu busco isso e uma comunicação menos densa, porque eu tenho essa coisa, uma comunicação mais densa, né? Então, eu venho buscando isso, eu tento, né? Estou tentando, mas eu vou me inspirar com o Wagner aí. Certamente. E tem a questão de idade, né? Tem a questão da percepção, como a sociedade percebe, né? E eu acho que a Valéria é bem lembrada, assim, eu acho que a gente tem um ranço de criação, né? E eu me lembrei, assim, eu até anotei o nome dela aqui. Somos índigos, eles são cristais. eu não dou bola para isso, Valéria, tu pode falar o que tu quiser. Isso aí para mim não existe, mas vamos lá. Eu lembro da Pete, com a criança no braço, eu não sei se vocês lembram, uma criança no braço defendendo o aborto, né? Eu não preciso ser uma coisa para defender. Eu sou um ser humano e acabou, né? O Wagner é bem-vindo comigo para trabalhar, né? Uma pessoa negra, né? Homossexual, o que seja, uma pessoa branca, uma pessoa transparente, um ser humano. Acabou, né? A gente não precisa ser para defender. E aí deu, né? Eu acredito que quando a Maria Luísa disse agora, aluna, estou emocionada, Wagner. Tipo assim, quando tu consegue alcançar uma pessoa de 7º ano, tá? 12, 13, 14 anos, eu acho que a gente cumpriu a nossa função aqui hoje. Entendeu? E agora eu vou deixar a Jennifer falar. Aham. Ainda me adaptando aqui, calma aí. Esses meios eletrônicos ainda tô meio perdido ainda.
Então, bom dia a todos, a todas e a todes. Eu quero primeiro agradecer o convite da Maitê, né? A gente vem aí de uma semana pesada, né, de luta, e acho que abrir esses espaços é sempre muito legal. A gente agradece quando a gente consegue abrir esse espaço, principalmente quando a gente fala de escola, né, já é uma coisa que a gente discute há muito tempo, né, Maitê, lembro que lá na época do conselho a gente falava sobre trazer esses debates para dentro da escola e da dificuldade que a gente tinha em relação a isso, né. Então, eu vou me apresentar um pouquinho, meu nome é Jennifer, eu tenho 35 anos, eu estou mulher cis hétero, gosto de dizer que estou, porque as coisas mudam constantemente, nós também mudamos, e que bom que mudamos, né. Então, eu tenho um relacionamento com um homem trans, a minha formação tem formação em gestão pública, já me especializei em gestão de políticas públicas municipais, voltada em especial, né, à comunidade LGBT, fiz gestão de projetos, agora sou bacharel em Direito, e estou entrando num novo estudo aí, que é Ciências Políticas, né. Então, eu trabalho na Escola do Legislativo, para quem, não sei se alguém tem conhecimento, mas o Legislativo de Canoas, ele possui uma escola, né, e essa escola, no momento, em função da pandemia, a gente está promovendo debates online. Então, a gente promove, a ideia é que consigamos, né, a partir aí do mês de agosto, trazer esses debates toda semana, mas, por enquanto, uma vez a cada 15 dias. O que a gente faz? A gente justamente traz esses assuntos, né, da sociedade, a gente traz a sociedade para debater dentro da Casa Legislativa, porque é importante para os vereadores saberem o que o cidadão está fazendo lá fora, né, para trabalhar lá dentro. Então, é isso que a gente faz. Eu anotei algumas coisas aqui que foram me colocando ali durante as palestras, então antes de eu falar um pouquinho de legislação, eu quero retomar esses assuntinhos aqui. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que dizer, quando a gente fala de política, as pessoas costumam torcer o bico, né, vai falar de política, né, e é importante a gente dizer que a nossa existência é um ato político, né. A Maitê, numa fala que eu tive a oportunidade de vê-la falando nessa semana, ela disse, né, o ato de a gente nascer, pedir mamar, pedir comida, é um ato político, né, então somos seres políticos, se essa política vai ser partidária ou não, é uma decisão interna de cada um, mas somos seres políticos e em especial a comunidade LGBT precisa entender isso, que somos seres políticos e que precisamos estar unidos, né, e é muito importante estarmos unidos independente da nossa luta, né, eu tenho um grupo, tem outro grupo, né, como a Maitê ali mencionou, nós temos vários grupos, que bom, porque cada um, né, na sua força e na sua identificação, consegue se unir e que conseguimos estar cada vez mais junto, né. O Wagner falou um pouquinho da família, né, Wagner. Em 2017, mais ou menos, nós criamos o grupo Super Homens, né, o Super Homens, ele surgiu, eram só meninos trans, quando surgiu, né, a primeira base, então ele surgiu numa necessidade justamente dos meninos trans com a família, né, então eles tinham os amigos, mas era uma coisa meio assim, desencontrada, mas que tal a gente se reunir, então, né, porque a mãe de um não aceitava, porque o outro tem filho, como é que vai ficar essa relação? Então eu vou trocar meu documento, mas aí eu tenho filho, né, eu tenho mãe, eu tenho avó, que daqui a pouco não aceita, né, que são pessoas de mais idade, é um pouco mais complicado. Então, a partir daí surgiu o Super Homens, né, e aí eram grupos de homens trans mesmo, e aí o tempo foi passando, a gente foi se reunindo, e com o tempo a gente percebeu que não eram só os homens trans, né, que precisavam desse apoio enquanto amigos mesmo, enquanto luta, enquanto estarmos juntos, enquanto nos apoiarmos, enquanto trazer informações também, porque a gente trazia informações legais, né, orientações para a UBS, orientações médicas, né, indicações de onde ir, como fazer as coisas, e aí a gente cresceu esse grupo e ele virou o Super-Heróis LGBT, né, o Super-Heróis, ele abrangeu, então, toda a sigla, né, a nossa ideia, nós tínhamos ali meninos gays, nós tínhamos meninas lésbicas, tinham meninos trans, meninas trans, e aí, né, e aí vai. Então, isso foi muito bacana, no início foi também um boom aqui em Canoas, quando deu esse início, né, do tratamento dos homens trans, foi ali no finalzinho do ano de 2016 também, né, que se implementa, então, aqui em Canoas, o primeiro ambulatório trans, fora do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, né, porque até então só existia esse tratamento no Hospital de Clínicas, e o acesso era muito difícil mesmo, assim, e até hoje, né, os meninos chegam a esperar 10 anos para conseguir dar entrada nesse tratamento lá no Hospital de Clínicas.
Então, existiu uma lei federal que permitiu que as cidades, então, criassem seus próprios ambulatórios para que pudesse se dar esse suporte, né, até esses meninos, essas meninas trans chegarem, então, até o hospital de clínicas, onde tem um tratamento mais especializado, e aí se fala em cirurgias, né, mastectomia, retirada de mamas para os homens trans, as mulheres também, o implante de silicone, a troca de sexo também é feita lá, né. Então, Canoas surge com isso, e aí, com o tempo, os meninos acabaram sendo encaminhados, porque isso é uma fase, né? Então, os meninos vêm com todas as dúvidas, com o tempo, essas dúvidas vão sendo sanadas, né? Eles foram encaminhados ao ambulatório, lá tem tratamento psicológico, tem o médico, né, que faz esse acompanhamento de hormonização, a gente teve troca de governo, né? Enfim, e aí isso foi meio que esfriando, assim. Então, aí, quando a Maite fala, no começo da fala dela, né, o que aconteceu com esse ambulatório trans? Ele existe, né, nós temos alguns funcionários, né, tem um médico, tem a psicóloga, tem a assistência social, e o que aconteceu nessa semana é que, né, uma das psicólogas, que foi uma das fundadoras desse projeto lá, junto com o Bebeto, que é o Dr. Carlos Alberto, né, que faz atendimento às pessoas trans no município, ela acabou o contrato dela, e esse contrato, a princípio, não vai ser renovado. Então, assim, aqui que a gente começa de novo um processo de escuta desses meninos trans que estão lá, porque, assim, não é porque eles já estão em tratamento que, agora a gente não precisa mais dar atenção, né, para eles. Então, essa atenção continua, eles reclamam bastante em função do vínculo que existe com essa psicóloga, porque vocês imaginam como é complicado, né, para uma pessoa trans que enfrentou todos os problemas, e falo também de pessoas, de gays, lésbicas, né, que enfrentam todo um problema durante a vida para se assumir. E em especial os homens, eu acredito assim, que eu sempre digo assim, ok, eu acho que a gente tem que aumentar esse tratamento para todos da sigla, né, mas a população trans em si, ela precisa de um tratamento específico, né, muito mais voltado à questão da saúde, em função da hormonização e tudo mais. Eu fui ler a mensagem da Maite ali e eu acabei me perdendo onde eu estava. Mas, enfim, retornando. Então, essa nossa luta dessa semana, né, que a gente começa de novo a fazer essas reuniões e demonstrar a importância, então, do quanto é necessário, né, estarmos unidos e continuarmos a luta, independente de tempo, independente de quais grupos. Que bom que nós temos muitos grupos, mas essa acho que é uma hora da gente se juntar para manter, né, para demonstrar para o governo, para a parte executiva, né, do governo, o poder executivo do governo, o quanto essa população trans existe em Canoas, né, ou a população LGBT em geral, porque há uma necessidade também de se aumentar esse serviço, né, mas o quanto essa população existe, é necessária essa política pública LGBT, e é isso que esse movimento que a gente está aí começando a fazer agora. Até vou convidar vocês já, né, vai sair um abaixo-assinado para a gente colocar isso, e aí convidar vocês a assinar também, né, para nos apoiar. E a última questão ali que eu queria pegar o ganchinho que a Maite falou, do quanto a gente demora, enquanto militância a gente também demora para aprender, todo mundo aprende, a gente aprende todo dia, né, a vida é uma escola, a militância é uma escola, e o quanto a gente aprende e aprendeu isso, assim, que é no diálogo, é na conversa, é no debate, né, e que, ok, vai chegar um momento que é necessário exigir, mas que como é importante termos esse espaço de conversa e de debate, para que juntos a gente consiga montar esses pedidos e essas necessidades, né, da população. Então, levar para o poder executivo, assim, essa importância de que a população trans existe, a necessidade que o ambulatório trans continue existindo, com pessoas qualificadas, né, porque é muito difícil uma pessoa trans contar tudo uma história para uma psicóloga, e daqui a pouco essa psicóloga simplesmente precisa ir embora porque o contrato dela terminou, e aí ele tem que pegar uma nova pessoa e tem que contar toda essa história de dor, né, que daqui a pouco já está sendo trabalhada por aquela psicóloga. Então, muitos meninos já procuraram dizendo que vão abandonar o tratamento, né, e quando a gente pensa em abandonar o tratamento, lá no começo, quando esse ambulatório trans estava ainda sendo implementado, a gente passou por muitas situações de meninos trans que usavam hormônio sem acompanhamento médico, né, que não respeitavam o prazo de 15 dias, 21 dias, que aí só um médico, através de exames, pode dizer, né, qual que é o tratamento específico para cada pessoa, o tratamento ele não é igual para todo mundo.
né? Então, assim, o nosso medo é justamente esse, assim, que se esvazie essa política pública e que daqui a pouco a gente comece a ver esses meninos, né, e essas meninas trans, de novo procurando esses tratamentos que não têm esse acompanhamento médico, né? Quanto à questão dos trans e travestis, então, assim, quando a gente conversa com as travestis veteranas, que a gente chama, né, são aquelas travestis lá com mais de 30, de 40, 50 anos, elas colocam pra gente, assim, que o termo travesti, ele realmente é um termo político, porque, né, na verdade, quem criou o termo transexual foi o Poder Executivo, né? Por quê? Porque era mais bonito, né? Era uma higienização do termo travesti, porque travesti era a pessoa que, enfim, estava na prostituição, era uma pessoa que era portadora de HIV, né? Então sempre foi muito ligado ao termo travesti, sempre foi muito ligado a um termo pejorativo, né? Então, é o próprio Poder Executivo que cria nas leis, então o termo transexual é um termo mundial hoje também, né, até para, eu acho que para uniformizar esse termo, né, então ele é um termo hoje utilizado no mundo inteiro, mas elas têm essa contestação em relação a esse termo, né, então lá no começo existia essa diferença, assim, não, mas o transexual é a pessoa que não se identifica com o gênero e faz a transição, seja de roupa, de órgãos sexuais, de troca de nome, enfim. E hoje, assim, eu já vejo nesse movimento delas e conversando com elas, eu já percebo que já não é mais tanto que elas preferem continuar sendo chamadas de travestis por causa disso, né? Porque para elas é um termo político, né? E de resistência, né? E de luta, e que demonstra o quanto elas sofreram e o quanto elas estão resistentes, estão lutando, né? Até porque, como a Maite citou, nós somos o país que mais mata transexuais no mundo, e a expectativa de vida média no Brasil de um transexual é 35 anos. Então, hoje, ter 40 anos, ter 45, né, já é uma grande vitória, né? Então, agora, acho que sanei um pouquinho, se ficou alguma dúvida, depois me gritem aí. Jennifer, o que eu vim falar hoje... A Beth levantou a mão aqui, eu acho que ela quer fazer uma pergunta. Beth? Oi, desculpa. Oi, Jeane. Assim, me preocupa muito. Tudo bom? Eu já tinha conversado com aliás, a Maite já tinha conversado comigo sobre esse centro de tratamento, né? Mas o que me preocupa? Me preocupa porque a gente tem alunos, né, adolescentes, digamos, 16, 17, 18, que foram nossos lá com 11 anos, com 12, né? E hoje a gente vê que eles estão se injetando, por exemplo, silicone, que eles não têm um acompanhamento, não vou nem falar da questão da prostituição, tá? Mas eles terminam entrando num relacionamento aonde eles se prejudicam enquanto pessoas, porque eles deixam de estudar. A gente teve situações bem graves há uns... 2019, eu tive uma situação bem grave de um aluno, né, onde a família negligenciou, ele terminou tendo um problema de saúde sério, foi abrigar... Bom, só a gente conversando pessoalmente, que não é o caso agora, né? Mas, assim, a minha pergunta seria específica. A que idade esse centro atende? Como é que ficam esses adolescentes, né, ou jovens adultos, né? Porque é o que me preocupa, porque a gente precisa dar essa orientação para eles, né? Para a família, por mais que a gente não possa intervir nisso, que é algo muito particular, digamos, né? A questão de compreender isso, tem vezes que tu tenta, mas tu não pode passar um certo limite, né? Mas eu creio que essa informação, esses encaminhamentos, eles têm que estender. Não se pode esperar só para após os 21 anos, porque a gente tem alunos com 16, 17 que já estão se injetando silicone e a gente sabe a gravidade disso, né? Fora outras situações de vulnerabilidade a qual eles se sujeitam. Então, a minha pergunta seria específica nisso, porque a gente sempre tratou muito aberta, eu, pelo menos, sempre procurei tratar abertamente com os alunos que chegam ao meu conhecimento. Agora, com esse apoio da Maite, fica muito mais tranquilo, né, da gente poder tratar sobre isso e encaminhar para as famílias, né,
o que ajuda a buscar. E ele tem esse espaço para falar, porque às vezes, com a gente, eles se sentem, digamos assim, autorizados a realmente serem eles, serem verdadeiros. E muitas vezes, para a família, por N motivos, há toda uma questão de medo. Vou usar a palavra medo, porque eu acho que é o que mais se enquadra, né? De aceitação, mas é medo, na verdade, né? E, então, eu queria que tu pudesse, de repente, nos orientar, né, para a gente poder encaminhar. Maite, quer falar primeiro? Não, só trazer um fato de um estudante, quando eu estava no Aeronavirt, e que vinha, né, mostrando as características, e a família acolhia muito, porque a questão da inclusão e a questão da aceitação, como, por exemplo, o Wagner, mesmo sem ser tratado na família dele, houve esse acolhimento, ele acontece no miudinho, ele acontece no chão da sala de aula, né? É isso que torna normatizando todo mundo. Eu não preciso só fazer esses momentos, servem para a gente inaugurar a situação, mas é no miudinho que o acolhimento acontece. É a professora Juliana não permitindo que aconteça o tipo de preconceito ou alguma coisa dessa forma. E aí começa a normatizar, vira norma, a nossa escola acolhe. E aí a gente vai reduzindo evasão, vai reduzindo uma série de questões. Mas daí tinha um estudante que foi meu, no primeiro ano, nos salões, eu tive a oportunidade de participar de uma experiência maravilhosa, de uma vivência, eu não chamo de experiência, porque ninguém é bonequinho, né, ou nem bichinho, mas de vivência de educação com salões, né, com vários professores, e tinha um estudante, o Lucas, eu posso falar porque eu tenho essa autorização, que hoje é a Maia, e que está terminando o 9º ano esse ano, e faz no final do ano 19 anos, e o ano de 2017, 18, 19, a mãe me procurou que precisava dessa ajuda, e eu encaminhei para o posto de saúde. A porta de entrada para o estudante, para o ambulatório, é o posto de saúde. Tem pessoas qualificadas para isso. E ele foi aqui no 2, que é o nosso, Guajuviras 2, que contempla também a escola, e a mãe procurou e eles encaminharam ele para o ambulatório T. E ali ele começou a fazer os atendimentos já, então 2019, 2020, fazendo os atendimentos com as psicólogas, provavelmente com a Jaqueline e com o Bebeto. E agora, final do ano de 2021, ele inicia a hormonização, que começa aos 16 anos. Né? Isso eu acho que é um pouco da resposta que a Beth precisa. Eu não preciso esperar 21 anos. E lá no colégio... Tinha mais alguém que tinha levantado a mão. Leonel Brizola, só para completar, nós tínhamos um menino trans, uma menina trans, já criança, e que a família solicitava que ele fosse no banheiro, acho que a Jaque sabe bem, que ele fosse ao banheiro feminino, a família apoiava, e aí a Ana, que é a orientadora lá, fez todo um trabalho com isso também, inclusive da gente repensar os banheiros unissexes, né? Isso tudo é algo que a escola vai ter que ir elaborando aos poucos, porque a gente sabe que vai ter famílias que vêm questionar. Eu já tive um pai que veio questionar sobre um pederasta, olha o vocabulário, e eu disse, como assim? As gurias nem sabiam que era pederasta, né, minhas colegas. E eu sabia, porque eu sou velhinha, né, sou com a idade quase a idade lá do... Eu não sei o que é isso. Traduz. Pederasta? Não sabe o que é pederasta? Ó, viu? Pederasta era como se chamava os homossexuais nos anos 50, 60. Eu tenho um tom bastante como pejorativo. Se fosse pedófilo, né? Exatamente, vulgar. Porque era contra a lei ser gay. Tinha lei contrária a isso. Inclusive, a transexualidade estava no CID, foi retirado do CID há pouco tempo, era considerado, né, Jennifer? Então, isso é uma coisa importante dessa história de luta que a gente precisa saber, doença. Né? Mas eu vou passar para a Jennifer aí, que nós estamos... Doença. Era doença. E até da ideia de tirar o ambulatório... de tirar de dentro de um espaço de doença, só que infelizmente a gente não tem espaços onde tenha médicos, onde tenha toda a assistência que ele precisa, que não seja um espaço de hospital, né? Mas, Jennifer, eu acho que mais Juliana, mais 10 minutos, Juliana, para falar da Jennifer aí, para a gente encerrar, infelizmente, mas a gente vai fazer um segundo momento. Não, tranquilo. Então, para responder ali a Elizabeth, né? Então, o que acontece? Os encaminhamentos, como a Maite disse, são feitos pela UBS,
né, vai marcar uma consulta ali a partir dos 16 anos. Dos 16 aos 18, o ambulatório ele não fornece a hormonização, porém, existem bloqueadores, né, de hormônios que podem ser usados nessa idade. Então, o que acontece? Tanto o menino trans quanto a menina trans, isso, né, claro que o médico vai avaliar, isso é caso a caso, isso tem que ser analisado pelo médico, mas ele, dos 16 aos 18, então, se faz esse bloqueio hormonal, né, do menino trans da parte feminina e da menina trans da parte masculina. Então, isso é feito já a partir dos 16 anos. E a partir dos 18, então, aí sim, aí se inicia a hormonização com hormônios masculinos, né, para os homens trans e com os hormônios femininos para as mulheres trans. Não sei se te respondi, mas a porta de entrada realmente esse ambulatório existe, está em funcionamento, é bastante tranquilo o acesso, marcando o médico ali já se consegue consulta para outra semana, 15 dias, né, existem grupos de apoio entre eles, em que eles interagem e convivem com o médico, com a psicóloga, com outros iguais, né, que eu acho que isso é muito importante nessa fase. E, claro, a escola é importante, o CREAS é importante, todo esse serviço e que eu admiro muito no SUS, né, toda essa gama de serviços que a gente tem, é muito importante. Então, assim, meus 10 minutinhos eu quero aproveitar para falar de duas coisinhas rapidinhas. Eu acho que, primeiro, vamos falar do termo homossexualismo, né, que não existe mais. Então, todo o ismo era doença, né, foi retirado da lista internacional de doenças, então não é mais homossexualismo, e sim homossexualidade. Isso é importante a gente colocar. E duas leis que eu acho bem importantes a gente trazer aqui. Primeira, em 2019, então o STF, né, julgou lá uma ação em que colocou a homofobia no mesmo padrão do racismo, né? Então equiparou a homofobia ao crime de racismo. Então é importante a gente dizer qual é a diferença entre racismo e injúria racial, por exemplo. Me chamou de gay, de boiola, enfim, né? Esses termos pejorativos que a gente sabe que esse povo gosta de usar. Isso é uma injúria racial, né? Então o que a pessoa tem que fazer? Tem que ir lá, tem que pegar a prova, tem que fazer a ocorrência, mas ela vai ter que andar com as perninhas dela, né? Não é um crime de alto potencial ofensivo, a pena é baixa, prescreve, né? E depende muito da pessoa que foi injuriada dela andar com essa ação. O crime de racismo é quando esse preconceito ele acontece através de atos, né? Então, por exemplo, não te permitir entrar num estabelecimento comercial, né? Te proibir de usar um elevador, uma escada de acesso, né? Te negar emprego porque tu é transexual, ou porque tu é gay, ou porque tu é lésbica, né? Então, quando esse racismo ele passa a ser um ato, né, e comprovado, claro que isso tem que ser comprovado, isso é racismo. Qual é a diferença para a penalidade? Então, o crime de racismo, ele não está no Código Penal, ele tem uma lei específica, essa lei é de eu tinha nos meus anotações aqui, 1989, essa lei, né, e agora ela abrange, então, a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero, tá? Qual é a diferença? A diferença é que esse crime, ele não prescreve, ou seja, a pessoa que cometeu o crime de racismo pode responder por ele durante a vida toda. Não é porque passou 10 anos que vai... agora não pode mais processar ele. Pode sim, tá? Não tem fiança, tá? Ou seja, o cara foi preso, não vai pagar uma taxinha, que nem o nosso amigo lá na CPI agora pagou e saiu. Não vai ficar preso, vai precisar de um habeas corpus se quiser sair de lá. E é uma ação penal pública incondicionada, ou seja, não depende de alguém está empurrando essa ação penal para frente, né? O próprio Estado tem a obrigação de dar andamento nesse processo. Então, essas são as diferenças e porque isso é tão importante nessa conquista para a população LGBT. Então, a partir do momento que você tiver, que alguém praticou algum crime, que induziu, que incitou o preconceito contra você, ou se você vê isso acontecendo com outras pessoas, isso pode ser denunciado. A pena é de 1 a 3 anos, hoje. E se houver divulgação desse ato homofóbico ou homotransfóbico nos meios de comunicação, como internet, Facebook, Instagram, essa pena pode aumentar até de 2 a 5 anos. Né? Então é muito importante que essas denúncias sejam feitas. Aqui em Canoas, nós temos uma evolução muito grande em relação a isso. Nós temos a 4ª Delegacia de Polícia, né, de Canoas, que fica no bairro Fátima. Em 10 de dezembro do ano passado foi instituído aí a Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância,
né, então, que julga, que promove só esses crimes de intolerância racial, de preconceito de identidade de gênero, de Secretaria da Diversidade, isso. Então, toda a diversidade, ele trabalha só esses crimes contra a diversidade, né, e esse departamento está vinculado ao Departamento Estadual de Proteção aos Vulneráveis. A delegada Tatiana Bastos ali está dando andamento isso, nesse cartório ali da diversidade. É muito bacana o trabalho que eles vêm fazendo. Então, né, se você enfrentar um preconceito, se você... Acho que caímos. Voltei? Olá? Tinha caído? Voltei? Alô? Voltei? Tá tranquilo, Jennifer? Tu nem chegou a cair. Para mim caiu a conexão. Ah, gente. então tá. Não, mas para nós tu aparece. Pode continuar. Voltou? É que tinha, para mim apareceu caído aqui. Tá ótimo. Então, muito importante essa informação, né? Se você vê um crime de racismo, de injúria racial acontecendo, é importante se levar isso à denúncia, até porque quando se tem a denúncia, é muito mais fácil trabalhar isso, né? E até do próprio governo saber que, tá acontecendo, né? Então, é importante até para que se mantenha esse serviço especializado, né? Temos advogados que são especializados, que sabem lidar com isso. Foi feita uma capacitação dentro da polícia com os servidores para tratar esse tipo de crime. Então, é um local bem preparado para isso. Assim como foi feito lá no início, quando foi implementado, né, o ambulatório trans, foi feita essa capacitação com os funcionários e servidores das UBS. Então, são pessoas que, pelo menos, devem saber o que estão fazendo. E se não sabem, essas denúncias também podem ser feitas, né, junto à ouvidoria da Secretaria de Saúde, ao próprio ambulatório trans, porque isso, a tendência é que sempre melhore, né. E a segunda lei que eu gostaria de falar, e vou falar rapidinho, não vou me ater a mais detalhes, mas também o Supremo Tribunal Federal, né, julgou em 2018, uma decisão de que, ok, podemos trocar de nome sem precisar fazer a cirurgia de redesignação sexual, desculpa, essa trava. Né, então, até então, só podia se trocar o nome, né, as pessoas que tinham feito cirurgia, e a partir de então, hoje não se precisa mais, é por livre e espontânea vontade. Então, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, ele elaborou um provimento que saiu em 2018 também, regularizando isso, né? Então, hoje, a pessoa que quer trocar de nome, ela precisa ter mais de 18 anos, ela vai ao cartório, diz, olha, eu quero trocar meu nome, e pode, inclusive, trocar a identidade de gênero, né, de masculino para feminino, feminino para masculino. Claro, vão ser exigidos alguns papéis, enfim, certidões negativas federais, estaduais, municipais, certidão negativa penal, Serasa, SPC. Não que a certidão, acho que é importante a gente dizer assim, não que a certidão positiva vá causar um óbice, né, para que a pessoa não consiga fazer a troca. Vai ser feita a troca da mesma forma, mas, né, tendo essa certidão, o cartório consegue informar, por exemplo, vamos dizer, eu devo para Renner, né, então o cartório vai informar a Renner, olha, né, o fulano agora trocou de nome, então agora ele tem que ser chamado por esse nome. Então isso não é porque a certidão positiva vai impedir a troca de nome, mas são muitas certidões que são pedidas assim, e isso é importante para a segurança também, né. Então acho que é isso, dei uma resumida ali para não me alongar muito. Quero, né, voltar a lembrar que estamos essa semana e já vamos distribuir o nosso abaixo-assinado, né, numa luta para mostrar para o Poder Executivo a importância do nosso ambulatório trans, né, pedir a ampliação desse serviço, né, porque hoje tem 2 salinhas ali no CEM, no Centro de Especialidades Médicas, então o ideal é que se tenha, né, um espaço maior para isso. Também a contratação de mais profissionais, de psicólogos, de médicos, né, a distribuição dos hormônios de forma gratuita, porque às vezes muita gente não consegue fazer a hormonização porque realmente não tem acesso a esse hormônio, né, então, para que volte a ser, já foi distribuído por um tempo, mas que volte isso como política pública, então, e a retomada do Conselho Municipal LGBT é muito importante. O Conselho Municipal LGBT, ele se desfez no finalzinho de 2016, né, e ficou se aguardando, porque ele também tem as suas burocracias, né, e precisava ser chamado uma nova eleição. Então, precisamos retomar o Conselho Municipal LGBT, porque também é uma importante ferramenta de luta e de busca de direitos da população LGBT. E, mais uma vez, gratidão. Eu fico muito feliz de ver esse debate na escola.
e fico à disposição sempre que precisar. Jennifer, e eu não consegui conversar com a Beth, porque a gente conversou quinta, viu, Beth, de noite, daí sexta tu teve com o teu pai, né? Essa ideia de participar da escola, poder participar junto com a Jennifer, com a questão da escola do legislativo, né? Eu acho que é a hora de potencializar os nossos estudantes da periferia, nossos estudantes do Paulo Freire, na ação de saber o seu lugar e de luta pelos seus direitos, né? E ali nossa realidade precisa de muitas lutas, né? Então, eu queria... Acho que começa a abrir um leque de possibilidades para a escola, ampliando mais ainda, né? Nós já tínhamos com todo um trabalho e com uma realidade, com pessoas aí, nós já temos parcerias com o Uni La Salle agora, com a psicologia, começamos essa parceria com a Jennifer aí, com parcerias com um grupo de trabalho, de criação de trabalho, que a Beth me passou e que já foram alguns ontem, que vai ter uma reunião, Beth, eu tenho que te avisar segunda-feira, na escola. Então, nós temos que articular para a volta das férias. Então, a escola começa a se ampliar e abrir essas portas para todas essas coisas. E tudo isso vem agregar e mudar e dar possibilidades. E aí, com os nossos colegas maravilhosos, que estão muito afim. E aí, Jennifer, eu agradeço profundamente, Jennifer. Assim, nós falamos quinta de noite, lá pelas 10h30 da noite. A gente terminou a reunião, e aí eu agradeço a tua disponibilidade, e queremos te dizer, assim, que é rico e que nós precisamos de ti, que o Paulo Freire precisa de ti, que a comunidade Pôr do Sol, o Ajuviras, e que nós estamos abertos para isso, sim, potencializando nosso estudante, né? Tu queres falar? Quero colocar para ti, assim, na verdade, a Escola da Câmara já tem um projeto, que é o Vereador por um Dia, né? Em que a gente, enfim, tem todo um critério de classificação de escolas e de alunos. Esse projeto, infelizmente, está parado em função da pandemia, porque é preciso que seja presencial, né, porque eles são escolhidos, e aí eles vão até o plenário, eles entram em votação, fazem votação, a gente consegue fazer todo esse cenário como se realmente eles fossem vereadores, né, e inclusive eles têm que trazer pautas para debate, têm que trazer propostas de leis e tal. É um trabalho muito bacana que a gente pretende restabelecer no ano que vem, né, se a pandemia nos der uma trégua aí. E aí a argumentação, né, que faz parte da língua portuguesa, aí para a Juliana e para o Juliano, né, e para todos os professores, porque isso se educa desde que se nasce, quando se dá o direito de fala para essa criança, né, quando se oferece o objeto de fala para essa criança, e que vem com as rodas de conversação, que é algo que a gente quer implementar com toda essa questão dentro da escola, e que a gente potencializa, como tu veio falando, né, esse cidadão, essa cidadã se forma desde que nasce, né, da política comunitária, da política estudantil, e aí eu acho que vai ser um momento bem significativo tudo isso, e a gente vem, o Paulo Freire vai se movimentando, e como escola, né, a escola vai se movimentando, e vai agregando, e vai se ampliando, e vai aprendendo coisas novas, e trocando, né. Acho que agradeço, não sei, quero abrir para a Ju, para a Beth se encerrarem, né? Mas eu agradeço. Estou muito feliz. Eu também, né? Em nome de todos, eu agradeço a todos, isso? Eu penso assim, ó, voltando ao ranço levantado antes, né, por mim e pela Valéria e por mim, eu acho que a gente tem que tirar o ranço da palavra política, né? Quando a gente pensar em política, que seja a tua postura, a maneira como tu age, e não aquela palhaçada que eles fazem lá, né? Que a gente possa, assim, incutir nos nossos estudantes a questão da cidadania, da autonomia, da independência, né? E também a questão política. A maneira como eu me porto no meu dia a dia é a minha política de vida, né? E eu aceitar os demais, eu incentivar os demais a melhorar no dia a dia, é minha postura política também, né? Eu acredito, assim, ó, que isso daria, como diz a Maitena, nós vamos fazer história, eu não tenho nenhum tipo de, né, de intenção de fazer história, eu quero que as pessoas sejam pessoas, só isso, né? E a gente faz isso, e isso é uma coisa de professor, né? Eu acho que a gente, nesse sentido, às vezes até é altruísta demais, né? De colocar os outros à nossa frente, né?
especialmente os nossos alunos, de tentar promover a vida deles, né? As pessoas deles. Mesmo que a gente não conheça o que eles passam em casa, né? Pelo menos na escola ou com a nossa presença, eles possam se reconhecer humanos de novo, né, gente? Mais uma vez, mais ainda, e sempre mais, né? E se faz história, sim. É que a Maitê é historiadora, pelo jeito. Então tá. Obrigada, Porque pessoal. a história, ela é uma construção política também. Também, e a gente interfere nela, e a gente faz a modificação dessa história, né? Mas vamos lembrar, né? Despretensiosamente faremos história, então. Isso aí. Isso. Super discretamente. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada. Beth, quer falar alguma coisa, Betinha? Não, só tenho a agradecer, né? Então, é aquilo que a gente já tinha combinado, né, Maitê? Eu acho que esses movimentos a escola já estava devendo, não só para os alunos, professores, mas a comunidade em um todo, né? E aquilo, como tu mesmo já disseste aí, eles precisam disso. E eu acho que o conhecimento, ele liberta. Assim como para muitos ele domina, né? Então, eles precisam ter estes conhecimentos para se libertarem, para não ficarem nessa marginalidade. Então, é isso. Só tenho a agradecer. Um bom almoço para vocês, um bom final de semana, tá? Passem bem e que possamos ter outros debates, outros encontros, outros momentos de conhecimento, que eu acredito que compartilhar isso, né? A gente já está dando voz ao Paulo Freire aí, que ele vai ficar muito agradecido. Beijo para vocês.